A A Janaína. Janaína. Bom dia, pessoal. Bom dia. Janaína, você gravando por aí, não tem problema, mesmo eu que organizei aqui. Isso, ele vai depois para o seu drive. Tá bom, então tá jóia, só pra gente não perder essa gravação. Então, novamente, bom dia a todos, bom dia a todas. Parece que tem pessoal aí até de Córdoba, da Argentina. Olá, tudo bem? Que bom contar com vocês aí do grupo que a gente faz parte também lá. Então, como eu estava falando, o Grupo PGEA e o Grupo Sala Verde REAP é o que vem organizando esse evento, né? E eu gostaria imensamente, como líder desses dois grupos, no nome de todos os grupos, tanto da Sala Verde REAP quanto do PGEA, agradecer imensamente ao Marcos Reigota e ao professor Ney também, Ney Alberto Salles Filho, por ter aceito o nosso convite, tá? E também a todos os Virou participantes esse aí. carro aí? Virou uma ferida, mas que uma porcaria. Pessoal, eu vou pedir, por favor, quem está entrando, atenção, feche o microfone, por favor, tá? E se tiver, indico a vocês também fecharem a câmera, se tiver problema de tudo aberto, tá? Eu fecho meu microfone. Então, diante o professor Marcos Reigota vai abordar um pouquinho a questão da educação ambiental e o professor Ney vai abordar, o professor Marcos Reigota você já conhece, né, muitos daqui praticamente, ele é educador ambiental, professor da Universidade de Sorocaba, da Unis, pesquisador do Centro Internacional Interdisciplinário de Investigação e Enseñança Aplicada no México, e também tem um grupo de pesquisa em Ponta Grossa, do EPG, ele é professor e pesquisador, tanto na graduação quanto da pós-graduação também, em Ciências Sociais Aplicadas, e ele coordena um núcleo chamado Núcleo de Educação para a Paz, tá? Então, são os dois convidados nossos, dois colegas aí que vão poder discutir aí com a gente. Então, eles vão ter um momento que vão falar, cada um deles até 25 minutos, e depois a gente vai abrir para diálogo para todos vocês. Mas eu tenho alguns recadinhos antes, tá? Para a gente poder coordenar bem esse até o horário final. Eu preciso, então, que todos desliguem aí, vão desligando os microfones, só nesse sentido, né? A gente vai deixar aberto só para quem vai estar falando no momento, tá? Para não ter nenhuma interferência e todo mundo conseguir acompanhar bem. Os certificados, então, quem participar efetivamente, né, durante o seminário, o certificado, ele vai ser enviado depois por e-mail a vocês, tá? Até uma semana vocês dão prazo, pode chegar muito antes, mas me deem pelo menos uma semana. E aí, as questões, ao final, ou durante, elas serão feitas pelo chat, tá, gente? Porque como tem praticamente quase 200 e poucas pessoas, conforme elas vão entrando, é difícil da gente poder controlar isso no áudio depois, tá? Então, para a gente poder ganhar um tempo e ser mais preciso, as questões poderão ser feitas pelo chat e respondidas depois após a exposição dos temas dos dois convidados. Eu solicito para quem for fazendo depois as questões, indicando também para quem, se tem interesse que alguém só responda um dos dois, né, ou os dois, tá? Eu vou ter junto aí ajudando também, além da Aline e a Patrícia, a Karina e a Monique também nessa olhada aí pelo chat. Ok? Então, agradeço também os alunos da Sala Verde REAP do PGE, que estão dando todo o apoio e ajudando a gente. E, rapidamente, para a gente finalizar aqui a introdução, queria só colocar a vocês que a procura foi grande. Dentro dos inscritos, nós temos 189 pessoas fora da Unesp, tá? E apenas 50 pessoas, que equivale a 21% das inscrições, que são dentro da Unesp. Então, para a gente foi bem interessante ver que atendemos aí um público bem fora também da nossa unidade, que é também o objetivo, né? E dentre essas pessoas, a maioria são alunos ou mestrandos ou doutorandos que estão vinculados à pós-graduação
Tem vários também que são pesquisadores na área, já em educação ambiental, outros que são profissionais na área ambiental, outros que estão aí para poder também aprender e discutir um pouquinho o tema, alguns representando institutos ambientais, ONGs, associações. Então, um universo bem diversificado dentro desse campo, tá bom? Então, agradeço imensamente a participação de todos, agora são 8h42. Então, a gente vai iniciar aí com o professor Marcos Regota, tá? Marcos, você tem, então, até 25 minutos. Tá bom. Fique à vontade. Qualquer coisa a gente avisa pelo chat quando estiver chegando perto para você poder mensurar, tá bom? Tá. Muito obrigado. E os demais eu peço, nada, e os demais eu peço para fechar o microfone, por favor. Obrigada, gente. Tá. Obrigada, Marcos. Obrigado, Angélica. Bom dia, então, a todos e a todas. Muito obrigado, Angélica, pelo convite, estar aqui com vocês, com o professor Ney. Também é uma experiência nova para mim, assim, essa atividade com tantas pessoas, então solicito mais um pouquinho de paciência, de tanta paciência que vocês certamente estão tendo nesses dias, né? Queria agradecer a Sala Verde dos meus amigos, fui eu que inaugurei, né, Angélica, a Sala Verde da Unesp de Tupã, os colegas, amigos da Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista. Então, assim, um grande abraço para todos. Eu não sei se as pessoas que estão participando sabem, não é, da minha relação com a cidade de Tupã, que torna ainda muito maior, não só o meu compromisso, mas a minha felicidade de estar com vocês, né? Eu morei em Tupã durante muitos anos, a minha família, a família da minha mãe é de Tupã, e é em Tupã que os meus pais estão descansando, não é? E então é um motivo assim de grande satisfação poder falar com vocês, e assim, achando que eles estão muito orgulhosos desse momento. Bem, gente, o tema, né, que foi proposto, que foi divulgado para nós discutirmos, me fez pensar em várias coisas e talvez eu vá me repetir aqui, porque eu ando falando disso em vários lugares, estou escrevendo sobre isso, repito sobre isso, não é? Mas acho que o momento exige novamente essa lembrança. A educação ambiental, quando ela começa no Brasil, quando ela começa no mundo de forma geral, né, via Unesco, basicamente, então esse é um ponto histórico da educação ambiental, mas não é o único, evidentemente, né? O da Unesco, talvez pela sua ramificação, teve maior difusão, e foi a partir dessa difusão da Unesco, da educação ambiental pela Unesco, que eu tive a minha formação e tudo mais. Bem, mas quando isto aconteceu, nós vivíamos ainda em plena ditadura civil-militar no Brasil, não é? O que não era o caso nos países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, que tinham uma maior experiência democrática, digamos assim. Não vou dizer que são países democráticos, porque a gente está cansado já de saber que as coisas não são bem assim. Mas essa experiência democrática no sentido da participação da sociedade civil, não é? Da importância da sociedade civil, era um aspecto bem em evidência. No nosso caso, a educação ambiental, então, estava sendo difundida num contexto de ditadura civil-militar, não é? 77, 74, 77, até 1985. Então, quando eu começo a atuar como professor, né, em 1979, então nós ainda estávamos muito marcados por esse regime autoritário, ditatorial.
Bem, isso vai marcar a educação ambiental brasileira em relação aos outros países, não é, que vinham, então, dessa possibilidade da participação da sociedade civil. Bem, em resumo, o que a educação ambiental, como ela foi sendo praticada nesses anos iniciais, que coincidem, né, com a minha própria formação, estava bastante marcada pelo processo de redemocratização do país. A discussão era, finda a ditadura, que tipo de sociedade nós queremos, qual é o papel da educação, de forma geral, das instituições, né, das escolas, das universidades, no processo de redemocratização do país. E isso é fundamental, porque não era só a educação que estava, ou a educação ambiental, muito incipiente, que estava com esse desafio pela frente, né? Era todo o país, então nós tínhamos, né, uma participação política intensa de intelectuais, as ciências humanas no Brasil, não só as ciências humanas, mas as ciências humanas, os departamentos de pós-graduação, enfim, havia um denominador comum, que era esse da redemocratização do país, né? O que, para nós, da geração que eu faço parte, era quase que buscar uma utopia, quase não era uma utopia, né? Considerando que nós tivemos a nossa formação escolar marcada pelo regime militar. Né? Eu estudei no Instituto Índia Vanuíri, de Tupã, desde que na época era a quinta série, até do primeiro grau, como se dizia na época, até o terceiro ano do colegial, né? Enfim, então isso abrange de 1968 a 1975. Então, que pega o período mais duro do regime, não é? O AI-5, Garrastazu Médici, enfim, essa história, não é, tão sanguinária no Brasil. E como que isso chegava em Tupã, como que os professores abordavam isso, tudo. Mas essa ideia, então, de democracia ou de viver numa sociedade democrática era alguma coisa que a gente lia nos livros, a gente não tinha essa experiência concreta na vida cotidiana, né? Embora a gente buscasse. Essa utopia, né? Essa liberdade tão marcante, né, na juventude dos anos 70, né, pós todo o movimento de 68. Com problemas seríssimos dentro do próprio colégio, né, onde eu me formei, no Instituto Índia Vanuíri de Tupã. Bem, o contexto, depois que a Dilma foi expulsa do governo, veja, eu não estou falando de golpe, nem estou falando de impeachment, não que eu não considere isso, é que eu estou refletindo sobre a traição que a Dilma sofreu e como que ela foi expulsa do governo, né? E isso vai marcar o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, neste momento, a educação ambiental, a educação, de forma geral, as instituições, as universidades, estão enfrentando a concretude de vivenciar numa sociedade autoritária, ou que se quer autoritária, porque nós não vamos permitir isso, e de um governo de extrema-direita, né? Então, veja,
um espaço de tempo tão curto na história, veja o movimento que aconteceu. Colocamos aí em 50 anos, mais ou menos, né? Uma sociedade autoritária, né? Depois um processo de democratização e, novamente, uma sociedade autoritária com características fundamentalistas, né? Marcadas por crenças religiosas ou mais discursos religiosos, né, do que crenças religiosas. Isso também acho que é uma coisa que nós temos que discutir, que temos que pensar juntos, né? E como que isso vai implicar não só numa política institucionalizada, mas nas nossas relações cotidianas, nas nossas práticas pedagógicas cotidianas, sejam elas escolares ou extraescolares, né, fora do contexto escolar. Bem, todo mundo está acompanhando os discursos do ministro da Educação, que demole Paulo Freire, mas não é nenhuma crítica que ele faz, é de uma vulgaridade as suas observações que são completamente incompatíveis com qualquer pessoa que ocupe esse cargo, independente da sua orientação ideológica. É uma falta de respeito, é de uma grosseria inadmissível, né? Não só para nós, como professores, ou para nós como educadores ambientais, mas para todas as pessoas ligadas a um pensamento que vai no sentido dos direitos humanos, das liberdades, enfim, desse processo de democratização. Com discursos com base na ciência, né, o que ele diz da ciência que ele propaga, completamente defasados do seu tempo histórico, né? E veja, este senhor não é uma pessoa, do ponto de vista da escolaridade, uma pessoa que não teve acesso à educação, inclusive à educação considerada uma educação de qualidade, né? Ele é formado pela Universidade de São Paulo. O pai dele foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, todo mundo sabe o que isso significa, além de ser professor de uma universidade federal aqui em São Paulo, foi aprovado em concurso, né? Um concurso ainda bastante nebuloso, mas ele foi aprovado. Bem, então não se trata de um ignorante não escolarizado, se trata de um ignorante escolarizado e com essas características. O ministro das Relações Exteriores, né, que, de uma certa forma, atinge também diretamente ao que nós fazemos, com os seus discursos criacionistas, né, com uma formação também, herdeiro da formação da sua família, pelo Instituto Rio Branco, que é considerado um dos institutos de excelência no país, né, de educação de excelência. E o ministro do Meio Ambiente, que é essa, não é? Nem sei como me referir a ele, mas também é uma pessoa escolarizada, formado pela Universidade Mackenzie, o curso de Direito, né, no curso de Direito, que é um dos cursos mais conceituados na história da formação de advogados do Brasil. E eu não estou falando de ranking, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando do capital simbólico, não é, do curso de Direito da Universidade Mackenzie. Bom, então, como é que nós ficamos diante disso e como é que a população, então, vai incorporar ou não esses discursos, né? Que vêm dessas pessoas com intensa presença na mídia, né? E que fazem com os seus discursos
uma política, uma estratégia bélica, não é? De cansar o seu adversário, que somos nós. Não é? Cotidianamente, nós estamos num meio ambiente, não é? Num contexto ecológico, num contexto político, num contexto subjetivo, onde que nós nos sentimos na obrigatoriedade de nos posicionarmos diante de aberrações, diante de absurdos que vão no sentido completamente contrário, que negam a ciência, que negam a arte, que negam os direitos humanos, que negam a nossa história, propõem um revisionismo histórico absurdo, né? Então, é nesse contexto que nós temos que enfrentar e para superá-lo. Então, vejam, eu acho que esse desafio, ele é de todos nós, evidentemente, mas em termos de geração, né, de formação, né, é um desafio que vai atingir muito mais aos jovens e as pessoas que estão se formando, né, em educação ou em educação ambiental, dessas novas gerações. Por quê? O que eu quero dizer é como que os trabalhos que vocês realizam, os estudos que vocês realizam, estão confrontados não mais por esse processo de redemocratização, como eu disse, que me foi tão favorável, mas por fazer frente a uma estrutura não só política, mas uma estrutura mental, uma psicologia coletiva que propõe esse conservadorismo totalitário, né? Então, como desconstruir através da educação, através dos processos pedagógicos cotidianos, né, esses discursos? Eu acho muito difícil, né? Aí, como nós estávamos nesse pensamento, então, desde o momento que a Dilma foi expulsa do governo, mas antes de chegar à pandemia, pelo menos no Brasil, eu gostaria de dar um exemplo para vocês, que com tudo isso que está acontecendo, parece que aconteceu há muito tempo atrás, que foi no dia 10 de fevereiro, quando a cidade de São Paulo parou por conta das chuvas, né? Aquele dia, eu moro em São Paulo, estava indo para Sorocaba, era uma segunda-feira de manhã, e fui para Barra Funda para pegar o ônibus para Sorocaba e não estava ainda atento ao que estava acontecendo. Apenas o ônibus, que normalmente eu pego, o ônibus das 7h30 da manhã, não tinha ônibus, as pessoas foram esperando ali, eu fiquei até as 2h da tarde na estação, esperando que viesse um ônibus, e isso não aconteceu. Naquele dia, um orientando meu ia defender a sua tese, eu não consegui chegar, né? E voltei para casa pensando ir para Sorocaba no outro dia de manhã, o que também não aconteceu, né? Então, esse colapso da cidade de São Paulo no dia 10, 11, 12 de fevereiro foi muito importante. No curso, na graduação, seria meu primeiro dia de aula no dia 10 à noite, no dia 11 de manhã, então, como eu disse, eu não consegui chegar, e isso me fez pensar bastante como que o meio ambiente urbano, a cidade de São Paulo, tinha completamente evidenciado o seu esgotamento, e o que tinha sido tema da minha tese de doutorado há 30 anos, né? Então, isso... a minha tese foi sobre as práticas pedagógicas relacionadas ao meio ambiente na cidade de São Paulo, né, com professores da rede pública da cidade de São Paulo. Então, veja, sobre o meio ambiente urbano, era uma reflexão que já tinha 30 anos e eu estava confrontado não com uma solução, eu não, né, mas a cidade toda, mas em termos da reflexão
tudo aquilo que a gente tinha feito como trabalho, tinha discutido, estava mostrando não as alternativas possíveis, mas aquilo que a falência de um sistema. E depois veio a pandemia, né, o que vai alterar as nossas práticas pedagógicas, as nossas relações sociais, a nossa relação com o nosso próprio meio ambiente, com a nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos estudantes, né? Então, eu acho que eu já falei o meu tempo, agora são... Mas, então, assim, só para concluir, então, acho que o que a pandemia nos trouxe, né, é essa possibilidade de buscar alternativas, de continuarmos a nossa proposta político-pedagógica, né, de consolidação de uma sociedade democrática, e quais alternativas que nós temos, nessas alternativas coletivas. Então, acho que a pandemia vai levar muito tempo, não vai ser resolvido talvez nem o ano que vem, eu acho que coloquem aí uns 5 anos pela frente, e eu não estou sendo pessimista, né? Isso é o que eu tenho lido, que eu tenho estudado. Então, como que nós podemos atuar coletivamente, né, a partir dessa situação e a partir desse governo de extrema-direita fundamentalista, né, como é que nós podemos ou rever as nossas práticas e os nossos conceitos, mas também criar alternativas de combater esses adversários. Então, o que eu tinha pensado para falar para vocês era isso, fico à disposição para responder alguma coisa que não tenha ficado claro e dialogar com vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Marcos. A gente vai deixar as questões para o final, tá? Agora a gente vai, então, repassar aí para o professor Ney Alberto Salles Filho, tá? Ney, fique à vontade. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação, uma alegria poder interagir com vocês. Agradecer muito o convite que a Angélica me fez, colega dos tempos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós trabalhávamos juntos na comissão de licenciaturas, né, então um trabalho bem integrado. Professor Marcos, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas obviamente conheço das muitas citações que já fiz, né, a respeito do trabalho dele, e peço licença a todas e todos vocês que eu não sou especificamente pesquisador do campo da educação ambiental, mas eu margeio essa discussão toda da questão ambiental por conta do meu trabalho na área da cultura de paz, e que eu faço muito relacionado ao trabalho do Edgar Morin, na perspectiva do pensamento complexo, do transdisciplinar. Então, o que eu pensei, por conta dos 25 minutos, né, eu sou ansioso didaticamente, não sou muito ansioso na minha vida em geral, mas didaticamente sim. Eu me preocupei com os 25 minutos, mas depois, principalmente de 2 dias para cá, a gente vendo que no Brasil, a cada minuto, está morrendo uma pessoa por Covid-19, uma por minuto. Então, eu pensei que 25 minutos são valiosos, né, esse tempo que a gente está aqui. Então, eu vou pedir para a Angélica, vamos ver se a gente consegue, Angélica, a apresentação, porque daí com os slides eu vou trabalhando um pouquinho, tá? Ótimo. Uhum. Olha, isso. Isso. Pode seguir, então, Angélica, eu vou pedindo. Então, a ideia é cultura de paz, pandemia e pós-pandemia, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, gente, uma primeira questão importante, só volte no anterior, por favor, Angélica. Então, eu trabalho no Núcleo de Educação para a Paz. Esse site que está aí, peço que vocês anotem e conheçam um pouco do núcleo, porque eu vou falar um pouco de cultura de paz. Talvez muitos de vocês também tenham discutido já em função da proximidade com a questão da educação ambiental,
mas eu vou pontuar algumas coisas mais específicas. E na página, que é o epg.br/NEP, vocês encontram as informações, dá o link para o nosso Núcleo de Educação para a Paz no Facebook também. Então, por favor, peço que deem uma olhadinha para complementar um pouco e conhecer nosso trabalho, tá bem? Por favor, Angélica, o próximo. Algumas reflexões importantes, e aí eu já quero também dizer que um adiantado da minha reflexão já passou muito pela fala do professor Marcos. Eu quero concordar com ele, a única coisa que nossa fala não é parecida é que eu não moro em São Paulo, não morei em Tupã, né? Mas no restante, o que o professor falou, eu quero endossar tudo que ele disse. Vejam, gente, a questão após pandemia também é uma pré-outra pandemia. Então, aqui, para dizer o papel da questão de que, se a pandemia, essa primeira onda, parece que não está ensinando tanto, as próximas ondas e a sequência do trabalho, né, os isolamentos periódicos, esses 5 anos que o professor Marcos falou, eles vão fazer a gente aprender, né, por bem é meio difícil, por mal, ou seja, a partir de todos esses esgotamentos, de todos esses problemas, de todas essas contradições que estão sendo criadas de maneira muito forte, especificamente no Brasil, né, Brasil, Estados Unidos, né, e outras ditaduras pelo mundo. Então, a questão do voltar ao normal, daí a gente pergunta assim, né, mas o normal é bom? O que é o normal? Então, essa reflexão sobre o novo normal, ela precisa ser um pouco mais do que a moda do novo normal. Ou seja, o que é o novo normal para a classe média, que tem computador, que pode estar aqui numa live, etc., em casa, e o que é o normal para a empregada doméstica, que seu filho morreu caindo do prédio ontem, e assim por diante. Então, essa questão do normal, ele precisa ser discutido a partir disso. Para quem é bom? Para quem era bom o normal? Né? Então, quais são as bases para pensar esse novo normal? Né? Essa é uma questão importante. Entender que a pandemia é fruto desse desequilíbrio. Né? Vocês que atuam, militam na área ambiental sabem disso. É o esgotamento do planeta, é o esgotamento das relações de produção, as desigualdades, pobreza, ódio. É esse movimento, como diz o Edgar Morin, né? Cada movimento de avanço precede um momento de certo recuo. Então, se a gente for pensar, né, no mundo e no Brasil dos últimos 20 anos, a gente teve um movimento, o professor Marcos falou disso, né, de abertura, de redemocratização, de reflexão sobre direitos humanos, meio ambiente, e, de repente, tudo isso gerou um contraponto, né, gerou todo um problema aí de enfrentamento a isso. Então, é importante a gente entender, então, que não haverá o grande dia, o grande momento da paz mundial, né, isso é ingenuidade, mas é um processo de tensão, de luta e de conflito. Então, a paz não é, literalmente, o mundo cor-de-rosa com bolinhas azuis, nem a pombinha branca. Né? Pensar a paz, especialmente nas últimas décadas, né, de 50, 60 anos para cá na Europa e de 15 anos no Brasil, é pensar justamente esses processos de contradição e de conflito. Né? Então, a gente desmistifica essa noção de paz. Por favor, Angélica. Então, essas são as reflexões iniciais. E daí, gente, vejam só, a ideia de cultura de paz. Lembrar que, principalmente a partir dos organismos internacionais, da ONU, da Unesco, é um discurso que também avança muito próximo com a questão do meio ambiente. Né? Vamos dizer que o meio ambiente ele teve uma força a partir da época 92, enfim, 20 anos antes, daí, e a partir disso ficou mais forte, entrou na pauta. A cultura de paz, ela caminha no mesmo sentido, só que de maneira um pouco mais atrasada, se for pensar assim. Por exemplo, o ano passado, vocês sabem disso, em 2018, aliás, foi aprovada uma alteração na LDB que prevê cultura de paz na escola. Né? Essa alteração, ela foi aprovada depois de 8, 10 anos em Brasília, rolando, audiências públicas, com pareceres, a gente foi em audiências públicas, discutiu, até que em 2018 foi aprovada. Então, quer dizer, é um movimento também que vai ganhando corpo na América Latina de maneira geral e no Brasil, aí nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né? Então, a ideia de cultura de paz pautada por solidariedade, generosidade, respeito às diferenças, cidadania, democracia, direitos humanos e sustentabilidade. Então, vejam, aí as pistas já ficam bem claras. Desenvolvimento e civilidade, baseadas na escuta e no diálogo, evitando formas violentas de viver e conviver.
O trabalho da educação para a paz hoje, obrigado, Angélica, ele caminha muito em função de 5 campos articulados, que são os campos dos valores humanos, dos direitos humanos, da mediação de conflito, da ecoformação / sustentabilidade, que daí é a dimensão da educação ambiental, e as vivências e convivências específicas. Então, são esses campos articulados que vão compondo hoje uma pedagogia da paz, principalmente na América Latina. Então, aqui mostra, né, implica em refletir sobre relações complexas. Quer dizer, não dá para pensar a paz a partir do bom pensamento, etc. É composta disso, obviamente, da perspectiva de uma espiritualidade saudável, mas além de outras coisas, né? Os atores sociais, quem causa violência, o que é violência estrutural e o que é violência direta. Normalmente, os discursos referentes à ideia de paz, eles são muito ligados à violência direta. Se acontece alguma coisa na escola, uma briga, uma facada, um assassinato, enfim, daí que as pessoas vão pensar em fazer um projeto de paz, né? A ideia de prevenção ainda não está muito clara, né? Que o processo de cultura de paz e de educação para a paz atinge justamente o final desse slide, violência pessoal, mas também pobreza, injustiça social, que impedem a vida plena e cidadã, né? Angélica, por favor. Paulo Freire, olha, né? Em 1986, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, ele ganhou um prêmio de educação para a paz da Unesco. E esse fragmento do discurso deles, veja o fragmento do discurso ao receber esse prêmio. De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi sobretudo que a paz é fundamental, mas que implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. A paz se cria e se constrói na construção incessante da justiça social. E daí, para terminar o discurso dele, ele diz assim: eu não acredito em nenhum esforço chamado de educação para a paz, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenda a miopizar suas próprias vítimas. Ou seja, não acredito em nenhuma educação para a paz de mundo cor-de-rosa, com bolinha azul, de pombinhas brancas, etc. Ela é composta também dessas boas intenções, mas requer muito mais, especialmente na América Latina, no Brasil, e no momento que a gente vive no Brasil, essa questão da cultura de paz, ela é determinante. Por favor, Angélica. Esse quadro eu elaborei pensando assim, se a educação para a paz fosse uma pessoa, né, entre cultura de paz e cultura de violência. Qualquer semelhança com fatos, pessoas ou acontecimentos reais, a gente confronta com a literatura da cultura de paz, que foi a partir de onde eu construí o quadro, certo? A cultura de violência é caracterizada pelo quê? Pelo incivilizado, pelo violento, pelo truculento, pelo desequilibrado. A cultura de paz odeia a diversidade e trata toda a diferença como inimiga. A cultura de violência desvaloriza a cultura em geral, minimiza a importância da ciência e de uma educação humanista. A cultura de violência é egoísta e individualista. A cultura de violência exalta ditaduras e trata direitos humanos como bobagem. E a cultura de paz vê na economia o dinheiro como as únicas formas sociais do mundo moderno, sem considerar o equilíbrio e a sustentabilidade. Então, eu gostaria de reforçar para vocês que são características da cultura de violência, né, de pessoas que tendem a cultura de violência, essas que estão desse lado. Ao contrário, cultura de paz é caracterizada pelo quê? Pela civilidade, com pessoas mais pacíficas, respeitosas e equilibradas. Reconhece a diversidade como complemento de ideias, valoriza a cultura em geral, valoriza a ciência e a educação humanista, como dizia o Rubem Alves, ciência mais com sapiência, valoriza a individualidade e a coletividade, a democracia e tem apreço aos direitos humanos, e finalmente vai buscar um equilíbrio pessoal, mental, material e a sustentabilidade da vida e do planeta como aspectos importantes. Então vejam, esse quadro, que depois vai ficar disponível, né,
vale a pena a gente observar e pensar o que a gente está vivendo em alguns lugares do mundo e no Brasil hoje. O que caracteriza, então, uma pessoa que é pró-cultura de paz e que é agente de uma cultura de violência? Esse quadro ajuda a pensar nesse sentido. Por favor, Angélica. Uma visão de conjunto, então, para entender o seguinte, que a paz é um fenômeno amplo e complexo e que exige uma compreensão multidimensional. Por exemplo, não é só o sul do Brasil, principalmente o Paraná, que está passando por estiagem, né? O canal do Panamá também está num processo bem complicado disso, né? Eles tiveram que limitar muito a passagem de navios por conta da seca. E isso que está em processo de pandemia. Então, aqui o estado do Paraná, que é um grande exportador, agronegócio, agropop, enfim, tudo isso, está preocupado que por onde que eles vão mandar a safra para a China, que tem que passar pelo canal do Panamá, né? Fora todas essas coisas. Então, essa ideia de que tudo está interligado de verdade é cada vez mais forte. A ideia de cidadania planetária, né, de uma pátria mundial, enfim, elas são muito fortes. E esse é o momento onde isso está em jogo. Visões fechadas, nacionalistas e visões de um mundo mais interligado, que era o que a gente estava vivendo de uma maneira muito positiva até poucos anos atrás. Né? As relações internacionais crescendo, as possibilidades, o enfrentamento, por exemplo, a pandemias, que seria muito mais ágil com isso, ao invés do que a gente está observando. A gente tem, principalmente Brasil e Estados Unidos, como exemplos de uma tentativa de fechar, de um nacionalismo burro, que está levando, no caso dos Estados Unidos, já a mais uma centena de milhares de mortes, e no Brasil, rapidamente. Gente, eu vejo, são 34 mil mortos, isso notificados e subindo. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A OMS já declarou, já reiteradamente, que o Brasil vive uma epidemia de violência. São quase 50 mil mortos no trânsito por ano e 60 mil homicídios por ano. A gente está em 34 mil mortos e subindo 1.500 por dia. Daqui 10 dias, a gente já vai ter, em 110 dias, hoje faz 101, né? Em 110, 115 dias, a gente já vai ter o mesmo número de mortos no Brasil pelo trânsito, e um pouquinho mais do ano inteiro todo, e 60 mil por conta de violência. Então, gente, é um quadro desesperador, e que ele requer a nossa participação, eu diria assim, minimamente, no nosso ativismo em redes sociais. Já que a gente está pelo Instagram, está pelo Facebook, onde você é ouvido, onde as pessoas te reconhecem, te valorizam, não custa a gente levar mais informação. E daí eu diria assim, não é nem ficar batendo boca ou brigando, não é isso, mas é levar mais informação, mostrar para as pessoas, ainda nessa onda de fake news. Então, na pior das hipóteses, se a gente tem um poder, né, no dia a dia concreto, limitado, pelo menos por conta aí nas redes sociais, a gente está informando as pessoas. Eu concordo com o professor Marcos que o processo educacional, o processo de conhecimento, é o processo de levar informações de qualidade que vai atuar em função dessa loucura que a gente está vivendo hoje, né? O pandemônio, né, que também está junto com a pandemia. Então, vejam, gente, a paz não é ausência. Vocês lembram disso, né? A gente falava isso, paz é ausência de guerra. Não, a paz não é ausência. A paz é presença. Presença do quê? De condições e circunstâncias desejadas. Igualdade e reciprocidade. Políticas públicas. Se ter uma organização de gestão de um país, de um estado com qualidade, que é o que é uma dificuldade hoje, né? Eu diria assim, a questão do Ministério da Saúde está muito aí na pauta. O problema do Ministério da Saúde não é ter um ministro da Saúde que seja das Forças Armadas, mas é ter sido demitido dezenas de profissionais médicos com mestrado, doutorado em saúde pública, etc., tal, e serem colocados mais militares, fazer um acampamento militar lá. Isso não vai nenhuma questão contra a gestão positiva, mas é a coisa errada no lugar errado, daí não tem como dar certo. Então, são essas coisas que as pessoas precisam entender. Se fala hoje da presidência, já vira briga. A gente precisa mostrar para as pessoas isso. O que está além da notícia?
O que tem mais coisas aí para serem pensadas? Isso requer, principalmente quem é educador, educadora, formador de opinião, estar mais atento à conjuntura e refletir a conjuntura nos espaços onde for possível. Fechando ali a parte em vermelho, não pode haver paz positiva, que é um conceito importante, se há relações caracterizadas pelo domínio, desigualdade, não reciprocidade, truculência, ódio, mentira, desinformação, ainda que não haja conflito aberto. Então, não é só a briga em si, mas a desinformação, as mentiras, as fake news. Por isso que é muito importante o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente teve uma geração que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil de fake news absurda, principalmente no WhatsApp, que mudou o rumo do país, tem mudado o rumo do mundo. Isso também para o bem, como o que está acontecendo nos Estados Unidos a partir do George Floyd, né? Portanto, logo a paz afeta todas as dimensões da vida, interpessoal, intergrupal, nacional e internacional. Por favor, Angélica. Aqui eu vou fechando um pouco a reflexão para a gente seguir depois no diálogo. Vejam, gente, eu acho que uma questão bem importante para nós aqui, vocês do campo da educação ambiental sabem disso, mas de maneira geral é valorizar a importância dos organismos internacionais nesse momento, na conjuntura. Mesmo com todas as críticas e problemas que os organismos internacionais têm também, desde a sua concepção, etc., tal, eles ainda são os melhores espaços para a defesa. Vejam, aonde que a gente está se defendendo nesse momento? Na OMS, né, na ONU, na Unesco. Então, mesmo que pesem algumas ressalvas em relação aos organismos internacionais, eles garantem nesse momento essa noção de um mundo de todos, garantem essa possibilidade de a gente precisa pensar juntos, caminhar juntos. Então, eu diria que a defesa, nesse momento, de maneira muito importante, dos organismos internacionais, principalmente da ONU e da Unesco, elas são necessárias. Então, esse é um primeiro ponto que a gente não pode abrir mão, porque, vejam, por coincidência, Estados Unidos sai da OMS, né? Brasil critica né, no auge da intelectualidade do nosso ministro das Relações Exteriores, falando que o Brasil está na nova ordem que será feita, mundial, com 6 países, que terá poder de decisão, ou seja, né, são narrativas assim que não encontram respaldo na realidade, né. Então, lembrar, primeiro, esse ponto é importante. Segundo, por favor, Angélica. Daí lembrar, então, só desse processo que é mais recente, para não falar já desde a Segunda Guerra Mundial, desde a discussão da educação ambiental, que perpassa anos 70, dos direitos humanos, anos 80, 90, né? Mas lembrar da década da cultura de paz, que foi 2001 a 2010, depois a década da educação para o desenvolvimento sustentável, 2005, 2014, em que pese também a ressalva, né, de toda essa discussão entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, que é muito forte no campo da educação ambiental. Mas eu quero dizer para vocês que, a partir disso, na Agenda 2030 da ONU, talvez a gente encontre realmente fundamentos para segurar também, nesse momento, uma discussão importante para nós, né, que vai falar, então, sobre as metas do desenvolvimento sustentável, educação para a cidadania global. A educação para a cidadania global, segundo os documentos internacionais, passa justamente por essa articulação com educação para os direitos humanos e educação para a paz. Porque realmente a pobreza, a miséria, que caracteriza a América Latina, caracteriza o Sul global, de verdade, né? Aqui pensando em epistemologias do Sul, mas que tem essa dimensão muito forte que a gente presencia, Brasil, diferença, vai falar, né, lavar as mãos. A gente tem 30 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico, né, mais direto, e assim por diante, são coisas dramáticas, que eu digo que muitas vezes as pessoas que fazem essa crítica são as pessoas que são privilegiadas, de alguma forma, né, de não estar muito presente nessas realidades. Por favor, Angélica. Então, vejam, a Unesco, ela diz o seguinte, dos próximos anos, a partir da Agenda 2030, a educação considera a educação para a paz e desenvolvimento sustentável, que ela chama de educação para a cidadania global, como objetivo maior de seu programa de educação para os próximos anos. Ou seja, de acordo com os organismos internacionais, com as teorias de educação mais atuais, com as reflexões pedagógicas que vêm de vários campos,
quer dizer, a educação é um processo de construção, é um processo de cidadania, é um processo de reflexão democrática, é um processo de construção. Daí, como o professor Marcos falou, daí aparece o ministro da Educação, fala o contrário, há um ataque ao Paulo Freire sem entender a figura de Paulo Freire, e isso muito apoiado por pessoas que não entendem nada, que recebem as coisas pelo WhatsApp, e assim por diante. Então, vejam, a nossa crise, me parece, hoje que é uma crise muito mais de como a gente enfrenta notícias mentirosas, como que a gente enfrenta senso comum, como que a gente vai lidar com essas questões. E daí é o que a gente brinca, entre aspas, né? Daí o tiozinho da família, a tiazinha da família, vê aquela notícia, não sabe, começa a falar, e vira uma verdade, né? Então, a gente precisa, realmente, é possível fazer isso no nosso dia a dia, nas redes sociais, de leve, colocando uma informação, dialogando? Sim. Adianta bater de frente com quem não quer? Não, daí segura, não adianta perder energia lá. Vamos concentrar nessa energia em grupos positivos ou em tentar informar melhor, porque, gente, talvez vocês saibam disso, né, tenho já vivenciado isso, muitas pessoas que apoiaram algumas posições há 2 anos atrás, por exemplo, numa eleição, a partir desse tempo, elas disseram assim, opa, eu apoiei bobagem. Agora, não adianta a gente ficar falando para sempre para elas, né, eu avisei, etc. Tal. Não, a gente tem que construir junto outras possibilidades, né, senão a gente não avança. Se a polarização, o Trump mostrou que deu certo, o presidente do Brasil mostrou que deu certo, a polarização, o fla-flu é muito da nossa cultura. Então, a gente precisa se posicionar, precisa falar, mas precisa construir pontes de alguma forma. Então, esse penúltimo slide, daí eu já vou quase, né, Angélica, a questão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vocês todos conhecem. Aqui sempre, gente, eu vou deixar essa ressalva, né, há tensões também, conflitos entre grupos que atuam no campo ambiental, com seus interesses econômicos, etc, etc. Mas estou falando aqui em tese, coisas que a gente precisa colar e precisa difundir mais, né? É muito comum você chegar em pessoas que não atuam em campos, né, como a educação ambiental, cultura de paz, direitos humanos, fala da Agenda 2030, as pessoas não sabem o que é. A gente já está em 2021 quase. Então, quer dizer, por que não levar esse tipo de discussão, esse tipo de conhecimento de maneira mais incisiva, fazer articular? Porque a pessoa olha para esses 17 objetivos, ela diz assim, puxa, quanta coisa. Sim, são as questões do desenvolvimento sustentável, ou da tecnologia, da globalização, mas como que isso é visto a partir de um outro foco, né? O valor da humanização, o valor da sustentabilidade, o valor da dignidade humana, que é expressa através dos direitos humanos, desses 17 objetivos, como que as pessoas acessam isso ou não acessam? É aquela pergunta capciosa dos direitos humanos. Eu pergunto assim, quais são os bens da dignidade humana? Né? É moradia, alimentação, saúde, educação, etc. Eu pergunto para vocês que estão me ouvindo agora, né? Para vocês, foi fácil ou difícil ao longo da vida ter acesso a esses bens da dignidade? Fácil ou difícil? Daí a gente diz assim, mas para milhões de brasileiros, milhões, dezenas de milhões, é praticamente impossível atingir esses bens da dignidade humana. Então, quer dizer, a desigualdade social realmente como pano de fundo para a nossa discussão do Brasil, principalmente do Brasil atual, é o ponto central. E a gente cola nisso, nessa perspectiva de sustentabilidade. Que daí eu falo assim, dentro da ideia da cultura de paz, a sustentabilidade da vida, de toda forma de vida. Também a vida do ser humano que está morrendo por falta de respirador. Por favor, Angélica. E essa última figura, para eu encerrar aqui, é aquela figura clássica também, que há controvérsias, mas enfim, ficam os grandes 5 P's da sustentabilidade, né? E cabe muito para pensar a cultura de paz, né? Valorizar, respeitar e cuidar muito das pessoas, dos seres humanos, né? De toda forma de vida, mas fundamentalmente do ser humano, que nessa hora não tem, gente, não tem 50 centavos para tomar um café da manhã em São Paulo. Não tem R$1 para pagar o almoço comunitário no restaurante. A situação é muito difícil para dezenas de milhões de brasileiros. Pediram auxílio, foram 60 milhões de pedidos. Então, quer dizer, até que ponto a gente está falando de uma cultura de paz ou de educação ambiental que consiga atingir realmente, de fato, essas pessoas?
proteger o planeta, pensar na prosperidade através de trabalho, e daí a gente vê o que tem acontecido no Brasil em relação à reforma da Previdência, reforma trabalhista nos últimos anos, favorecer parcerias e, ao mesmo tempo, evidenciar a paz como sociedades justas, inclusivas e pacíficas. Então, lembrando que a reflexão da educação para a paz, da cultura de paz, ela vem crescendo a partir da criação dos organismos internacionais, do final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi na Europa, principalmente, depois nos Estados Unidos, mas fundamentalmente na Europa, que se criou uma discussão muito grande da educação para a paz como tema transversal na educação. Isso no Brasil vem acontecendo nos últimos anos, ainda de maneira difícil, mas o fato de ser incluída na LDB a prevenção das formas de violência, a cultura de paz, como questões para a escola estar mais preocupada, também tratar, mostra a importância dos temas transversais, dessa perspectiva mais abrangente, que nesse momento também corre muito risco, né? Então, uma das coisas que a gente tem discutido com os grupos que atuam com cultura de paz é que essa alteração na LDB de 2018, hoje ela também corre muito risco, né? Justamente por conta de entender que a escola é só o depósito, é só para aprender, não vou lembrar agora, mas é só para aprender frações e, né, como diz o presidente, mas enfim, é nesse conjunto de reflexões que a cultura de paz, como um guarda-chuva, e a educação para a paz como ramo pedagógico da cultura de paz, entram de maneira muito importante e daí se relacionam diretamente com a perspectiva da educação ambiental. Essa discussão nesse momento de pandemia, são essas reflexões para pós-pandemia e são as reflexões que nos acompanharão na tensão e nos conflitos ainda nos próximos anos, e eu acredito que é papel nosso mesmo, onde pudermos, levar mais qualidade, mais informação e mais reflexão nesse sentido. Muito obrigado. Ney, obrigada a você. Obrigada pelas contribuições, reflexões aí junto com o professor Marcos. A gente já tem várias questões aqui. Agora vamos ver se a gente consegue responder, assim, porque são várias. Então, pessoal, deixa eu só avisar, as meninas estão anotando aí todas elas, e se a gente não conseguir falar todas aqui, vocês me desculpem, mas a gente vai guardar e a gente tem contato com os dois, a gente encaminha para eles, e pela inscrição a gente também tem o e-mail de vocês, aí se eles conseguirem responder, tá bom? A gente pode fazer isso, até para eles terem uma ideia, assim, são algumas questões que talvez valha a pena aí. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma rodada com 2 questões cada um, tá? Vou passar as questões, e aí depois de responder a gente faz uma outra rodada com mais 2 questões para cada um ou para ambos, tem questões que são para ambos aqui. A gente vai seguir a sequência, tá, pessoal, que vocês foram colocando no chat, desde o início do Marcos lá, então a gente vai tentar seguir uma sequência para ter uma ordem aí. A Renata Cardoso de Oliveira pergunta assim ao professor Marcos Regota. Professor, as práticas educativas ambientais dos currículos dos cursos de formação de docentes privilegia e considera questões críticas e multirreferenciais e plurais nos modos de ser e viver para além do currículo? Primeira questão, Marcos. Segunda questão, Fernanda Paes. Em que os pressupostos da educação ambiental pode contribuir para a compreensão e o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia? Agora, quer que responder e depois eu faço para o Ney? Você quer que eu já falo, Ney? Tá, então deixa o Marcos aí. Respondo? Então responde, Marcos, não vai esquecer depois, é tanta, né? Senão pode esquecer. Tá. Só a primeira questão já me deixou aqui um pouco atordoado, né? Eu sempre fui muito crítico nessa normatização do que seria a educação ambiental através de currículos ou através de componentes curriculares e coisas assim, né? Não vou ter tempo aqui para explicitar essa crítica, mas ela está disponível em vários artigos, em vários depoimentos. Bem, eu acho que o que acontece primeiro, que eu acho que a prática de educação ambiental, onde ela estiver acontecendo, ela tem que ter essa relação com o cotidiano, né?
e fazer com que as pessoas possam mergulhar no seu cotidiano e sair do seu cotidiano para outras, entrar em outras dimensões, entender o que está acontecendo no mundo, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos 10 dias tem tudo a ver com o nosso país, não é? O que nós temos em comum, o que nós temos de aspectos históricos que são particulares, não é? Então, acho que esse desafio, né, de fazer essa relação, nem todos os professores e professoras que assumem essas práticas pedagógicas chamadas de educação ambiental, conseguem também dar esse salto, né? E isso é uma dificuldade, aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas isso é um fato, né? Porque isso implica numa expansão, numa compreensão do mundo que vai muito além do cognitivo, ou seja, de você acessar determinadas teorias ou determinados protocolos ou determinadas propostas pedagógicas, né? Eu sempre tenho afirmado que não dá para você levar a educação ambiental para as escolas, você enquanto professor, enquanto professora, se você não incorporou essa temática como fundamental na sua própria existência, né? Senão será mais um discurso vazio, e que os estudantes percebem que o professor está falando alguma coisa da qual ele não acredita. Então, você veja, essa dimensão de quem é esse profissional, a dimensão política, né, desse profissional, eu acho que precisava ser um pouco mais discutido, e não a elaboração de um currículo X, que aí você faz os cursos de formação, isso foi muito comum nos governos anteriores, né? Cursos de formação com os mesmos autores, com os mesmos conceitos, e isso, enquanto política pública, vai sendo repetido ad infinito, mas não tem essa relação imediata com o cotidiano. Em relação à segunda pergunta, eu tinha pensado falar mais nisso, mas o tempo foi curto e agora você me dá a oportunidade, que foi nesse período de pandemia, né, como é que eu estava trabalhando com os meus estudantes. Eu dou aula para o curso de filosofia na Uniso. Esse semestre eu estava dando filosofia latino-americana, e foi uma oportunidade muito grande. Por exemplo, eu dei uma prova a semana passada, que nós utilizamos um texto do Ailton Krenak, por exemplo, isso num curso de filosofia, entendendo o Ailton Krenak como filósofo, o que é, de uma certa forma, um atrevimento, ou seja, que enquanto professor, não só eu me permito, mas como eu tenho que ter, né? E a acolhida dos estudantes foi sensacional. Lendo a prova que eles fizeram, assim, eu aprendi bastante, né, com essa geração, como é que eles leem o mundo, né, para utilizar o termo freiriano. E à noite, na Uniso, a gente tem um componente que se chama Universidade de Transformação Social, onde abordamos direitos humanos, cultura étnico-racial e consciência ambiental, né? É um componente obrigatório para todos os estudantes. E este semestre estive trabalhando com estudantes dos cursos tecnológicos, esse componente, né? E que são estudantes trabalhadores, que chegam à noite na universidade, depois do trabalho. E foi também uma oportunidade, por exemplo, para a gente discutir a noção de solidariedade. E eu perguntei para eles, assim, foi incrível o que eles trouxeram como retorno. Eu falei, olha, eu não quero que vocês me contem ou coloquem aqui na nossa aula situações de solidariedade que vocês viram ou na TV ou nas redes sociais. Eu gostaria que vocês nos contassem situações de solidariedade que vocês vivenciaram, né?
E foi incrível o que veio, e foi incrível como que isso foi importante para eles, observar que essa dimensão da solidariedade não estava lá longe, mas também estava próxima, né? A dos direitos humanos, o que é um direito individual, o que é um direito coletivo, né? Essa discussão que está achando, meu direito de ir e vir, né? Que veio à tona com a pandemia, não é? Então, você veja, também passei para os alunos desse componente, os estudantes, um vídeo com Ailton Krenak, que foi incrível para eles, como eles receberam, e depois uma entrevista com a Djamila Ribeiro, né? Que fala desse racismo estrutural na sociedade brasileira. Gente, isso foi há 3 semanas atrás, né? Antes do que está acontecendo nos Estados Unidos, antes, né, da morte do menino em Recife, mas, então, como que a gente tem recursos que estão disponíveis e que são possíveis de serem acessados, né, que fazem essa relação com a sua vida cotidiana e um contexto histórico, um contexto sociológico, um contexto ambiental, que vai além do nosso cotidiano, que seria esse planetário. Então, aí a gente tem esses 2 desafios, né? Que é essa consciência, construção de uma... Não é, eu não vou conscientizar ninguém, né? Mas a construção de uma consciência individual e coletiva da sua presença no mundo. E a dimensão política que isso tem, que é o que me interessa, basicamente, né? E a dimensão política é nessa consolidação de uma sociedade democrática, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos desigual, né? E esse desafio foi um desafio para várias gerações e está sendo um desafio para gerações de agora e para as que virão, atravessadas pela pandemia. Eu acho que o que eu poderia responder nesse momento é isso, viu, Angélica? Depois a gente pode até voltar, se for o caso. Tá joia, obrigada, Marcos. Obrigado. Agora eu vou fazer questões, então, só para o Ney, tá? Questões direcionadas ao seu tema, mas e depois, na outra rodada, já vai fazer questões para ambos, porque muitos colocaram que atende aí as 2 falas. Ney, pergunta do Fernando Protti Bueno, tá? A cultura de paz é única e exclusivamente voltada à relação entre seres humanos ou se expande, estende a relação entre seres humanos e não humanos, mais especificamente os animais, inclusive referente ao seu consumo e exploração cotidiana? E uma outra questão direcionada para você, Ney, mais específica, é da Andréia Oliveira. A cultura de paz, na atual conjuntura de confrontos, política de mercado ganancioso e desmonte de políticas públicas vividas no país, no Brasil, é possível? Tá. Respondendo à primeira questão, a perspectiva da cultura de paz, ela é pró-vida e pró-seres humanos. Então, ela tem a ver com toda essa discussão. Inclusive, a perspectiva do consumo, como foi falado. Então, objetivamente, sim. A cultura de paz é pró-vida, pró toda forma de vida, né? Então, a discussão passa muito por isso. A segunda questão, eu vou contar rapidamente aqui, só para, eu acho que responde o que algumas outras pessoas perguntaram também. Há pouco mais de 10 anos, há uns 12 anos, quando eu fiz a proposta da criação do Núcleo de Educação para a Paz, o meu departamento na universidade questionou, né, porque eu sou, mais especificamente, a minha formação mais específica é no campo da educação física escolar, psicologia da educação, e daí, por que paz? Isso é coisa para se estudar na universidade, né? Então, 12 anos depois, a gente já tem os grupos de cultura de paz, já existe uma articulação com outras universidades, muitas teses, dissertações, pesquisa, iniciação científica, com projetos, mesmo ainda não tendo a tabelinha de CNPq escrita Cultura de Paz, as coisas caminham. Então, o movimento na sociedade, ele passa, conforme a Andréia perguntou, justamente por talvez esse não medo de assumir cultura de paz como diálogo
e senão as pessoas falam assim, tinha que ser essas coisinhas da paz. Tem tanto isso, fala assim, coisas de mulher, como se paz fosse coisa, vejam, traz muita questão. Então, falar em cultura de paz é uma provocação já inicial para a cultura de violência. Então, é esse caminho. E o que a Andréia perguntou, né, e outros questionaram também, mas o mundo está desse jeito, o que fazer? Olha, gente, eu só posso dizer, é fazer. Né, é construir discurso, preparar pesquisa, entender melhor os conceitos, porque senão a gente não avança. O professor Marcos citou a Djamila, né, ontem ela, numa entrevista na Globo News, ela falou justamente isso. É importante ir para a rua? Sim, mas é importante também pensar e refletir sobre aquilo que está fazendo. É a mesma coisa, olha só, vou dizer para vocês algumas pessoas que em seus discursos falavam sobre paz, que eram a favor da cultura de paz. Um deles era um alemão chamado Adolf Hitler. Ele queria cultura de paz, era só matar judeus, enfim, minorias, que o mundo teria paz, a Alemanha teria paz. O Osama Bin Laden também era a favor da paz, era só matar os americanos, imperialistas, etc., que o mundo teria paz. Por isso que existe o conceito de paz positiva e paz negativa. A paz positiva é aquela pró-vida, pró-desenvolvimento, pró-democracia, etc. A paz negativa é essa paz de discurso vazio. Então, quando a gente discute principalmente a violência estrutural, a gente entra nessa questão, né? Porque é justamente a pobreza, a miséria e a desigualdade que estão nesse momento. Então, por isso que eu digo, é importante fazer a paz no yoga, no pilates, na respiração, tudo, ótimo, sim, mas são dimensões também da individualidade que te preparam para a reflexão social, que ela é um choque maior. Então, eu acho que é um momento, principalmente nos últimos anos, que a gente não pode recuar e dizer assim, eu não quero me comprometer, eu não quero... Se a gente acredita de verdade, né, se todas as pessoas que estão aqui acreditam de verdade que é possível alguma mudança, a gente tem que abrir esses links, né? Então, de maneira geral, é isso. Eu quero só fazer 2 apontamentos bem rápidos, que o primeiro é dizer que o meu filho Gabriel, ele é calouro de computação, e é o primeiro certificado que ele vai ter na vida acadêmica dele é dessa palestra que ele está assistindo. Então, Gabriel, fazer isso. E outra coisa é dizer que eu uso muito o Facebook no dia a dia, então se vocês quiserem me adicionar lá para continuar, Ney Alberto Salles Filho, por lá eu vou respondendo, a gente vai interagindo, e um pouco nessa vibe aí de provocação, de não entrar muito em treta desnecessária, mas informar, dialogar, tá bom? Obrigada, Ney. É muito bom, né, essa informação aí, porque os dois, né, estão nas redes sociais, aí o Marcos Segota também no Face, então vocês conseguem acompanhar tanto o Ney quanto o Marcos. Vou fazer um questionamento, 2 questionamentos só agora, que é para ambos, tá? Porque aí cada um vai respondendo dentro da ótica e dos seus estudos. A Jéssica Daiane Nunes Pessoa, ela colocou assim, ó, uma pena o governo ir na contramão da temática ambiental. Devido a esse enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, quais novos desafios que enfrentaremos após esse momento de pandemia? E aí são desafios na educação ambiental e desafios da cultura da paz, né? Quais novos desafios, tá? Após o momento de pandemia. Essa é uma primeira questão. E uma outra questão, que pode ser para ambos também, como a pessoa colocou aqui, que é o Tiago Correia, qual o impacto possível, impactos e tendência dessa cultura de isolamento, né, que a gente está vivendo, somada com o discurso anti-ciência e revolução digital, nas práticas e na concepção da educação ambiental e da cultura da paz, né? Então, fica essas 2 questões aí para a gente poder dialogar um pouquinho mais com vocês dois. Eu falo primeiro, né? Bem, a primeira pergunta, não é? Claro, esse governo só poderia ter as posições que está tendo. Eu não acho que ele não esteja cumprindo as suas promessas eleitorais. O problema, eu acho que é quem é que acolheu essas propostas e que ainda acolhe, né? Diferente do que o Ney tinha colocado, diferente não, reafirmando o que
o Ney colocou em um momento, muitos se decepcionaram, mas muitos continuam ainda firmes e fortes, não é? Defendendo essas perspectivas. Ontem eu estava lendo uma entrevista de uma moça dos povos originários, de uma das etnias, que acompanhou o presidente da República na ONU, e foi uma entrevista que ela deu para a BBC, né? Que se posiciona claramente como uma pessoa dos povos originários e completamente contrária às argumentações. Ela não citou nomes, mas eu imaginei que ela estivesse se referindo, por exemplo, ao Davi Copenau, ao Ailton Krenak, que são o cacique Raoni, que são as lideranças, a intelectualidade indígena que está mais próxima da gente, né? Então, veja, localizar o problema no governo, especificamente, seja nesse ou em outro, a gente tem uma tendência muito forte a fazer isso. Eu acho que isso não é errado, não é isso que eu estou dizendo, mas a minha reflexão vai de como que isso está presente na sociedade, como é que esse pensamento, esses governos atuam, porque esses discursos são legitimados, não é nem através do voto que eu estou falando, hein? Eles são legitimados na vida cotidiana. São as pessoas querendo a abertura da economia, são as pessoas não utilizando máscara, são as pessoas negando a ciência, não é? Recorrendo a discursos fáceis, tipo fake news e coisas assim. Então, eu acho que pedagogicamente, politicamente, é onde a gente atua, né, com com as nossas atividades, não só profissionais, mas também enquanto cidadãos. A não ser que a gente concorra a ser vereadora, a prefeita, a deputado, a senadora, a presidente, coisas assim, né? Então, se a nossa atuação política se dá, não é, no cotidiano, é uma micropolítica, a gente tem que fazer, eu concordo plenamente com o que o Ney disse, esse diálogo no dia a dia, né? Inclusive com aqueles que têm ou que tiveram uma posição diferente das nossas, porque se a gente ficar apenas dialogando com quem compartilha as nossas ideias, eu acho meio insuficiente nesse momento. Eu tenho procurado entender, às vezes eu não aguento, hein? Não vou dizer assim que eu queria ser todo momento, né? O porquê que as pessoas têm essas posturas? Por que não disseram não? Né? O que elas pensaram? E está sendo muito interessante como um processo investigativo, um processo pedagógico, e como também as pessoas acolhem aquilo, a crítica, não a elas, né, que você faz, mas a essa argumentação. Então, veja, num mundo de tantas notícias, e aí eu acho que eu entro para a segunda questão, né, que a gente tem e que a gente acessa, que acaba sendo assim excessivo, né? Porque a dificuldade é de acessar uma informação ou uma sensibilidade, uma visão de mundo, uma alternativa que realmente nos tire do nosso lugar comum e não que reafirme aquilo que eu já sei, aquilo que eu já sentia, né? Então essa situação que a gente está vivendo, que é um isolamento social, né? Mas é também um isolamento físico, nos obriga e nos permite fazer reflexões que até muito recentemente a gente não fazia. E isso em coisas assim muito importantes da nossa vida, que é a nossa alimentação, como é que você cuida do outro, para quem que você telefona, para quem que você responde aos e-mails, que tipo de elo
afetivo, social, né, é importante manter. E aí, esse elo afetivo social, ele não é só entre os seres humanos, né, mas como é que você está cuidando do teu cachorro, do teu gato, das suas plantas, não é? Então, isso, numa escala tão micro, né, e tão aparentemente tão solitária, mas como que você está projetando esses momentos que virão, né? E que eu não acho que seja um momento voltar à normalidade, porque a normalidade era catastrófica. Se esse modelo catastrófico que a gente estava vivendo é entendido como normal, e eu nunca entendi assim, né? Como se fosse, e eu acho que muitos de nós também não entendiam assim, eu acho que agora a gente está diante do desafio de qual é o mundo que eu quero construir, a partir daquilo que eu fui constituído, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu não aprendi, aquilo que eu entendi, aquilo que eu não entendi. Então, tirar um pouco, assim, essa carga tão dolorida que a gente está sentindo agora, mas apostar numa possibilidade criativa, de criação de outras possibilidades, de coletivos, de outras relações. E veja, isso ainda também é pautado no que o Ney disse, né? Mas eu enfatizaria a dimensão política dessas transformações pessoais, coletivas, que estão acontecendo no microcosmo, né? E a sua possibilidade de, como um esporo, né? Eu acho que aqui a gente tem muitos biólogos, né? Para onde que isso vai? Eu não sei, mas esse esporo pode encontrar um ambiente fértil para se multiplicar, para se reproduzir e trazer ao mundo uma noção mais solidária, uma noção mais de justiça, de direitos, de igualdade, né? Eu acho que seria por aí. Respondi, Angélica. Sim, eu passo para o Ney também. E, Ney, tem uma questão aí também da Daniele, que se quiserem juntar aí, que ela colocou, eu por vi, último agora, que é interessante, que ela coloca, imaginando o cenário, o ambiente da escola e a influência do desenvolvimento da educação ambiental e da cultura da paz, haja visto que o distanciamento dos corpos será uma imposição para garantir a vida. Como imaginam que serão essas relações? Como fica o cuidado e a percepção do outro? Se quiser adicionar depois, obrigada. Eu concordo com as questões que o professor Marcos coloca, e eu só quero pensar também no mesmo sentido, mas sobre outro prisma. Primeiro, a questão dos direitos humanos, e aí eu acho que é uma questão muito importante para cada um de nós olhar para a sua própria vida e para as pessoas que estão próximas. O Brasil teve um ciclo que foi muito claro da ampliação da reflexão sobre direitos humanos, educação em direitos humanos, a partir de final de Fernando Henrique, principalmente no lulismo. Isso é fato. A pessoa pode concordar, mas é fato. Agora, o que aconteceu nos últimos anos é que, vejam, aí vai uma questão importante. A gente fala assim, aonde que estavam essas pessoas todas preconceituosas, saíram do armário? Acho que todos nós já pensamos isso ou falamos isso. Na verdade, elas estavam ali. Só que elas não foram convidadas para discutir um pouco mais sobre direitos humanos. Preconceitos continuaram enraizados por ali, em certo silêncio, em piadinhas escondidas, com seus grupos, etc. E, de repente, isso floresceu, principalmente de 2013 para cá. Então, já pegando isso, então, vejam, a pandemia já trouxe uma mudança profunda, que são esses 10 dias do George Floyd para cá. Então, os Estados Unidos, o trumpismo, quer dizer, todo esse discurso é colocado em xeque de maneira muito forte nos Estados Unidos e automaticamente no mundo, que o mundo, né, acaba refletindo o que os Estados Unidos está passando. Então, eu diria que não tem muita... E a gente está analisando tudo isso. Então, vejam, eu diria assim, a gente não pode, nesse momento também, ter tanta pressa em tentar desenhar cenários, porque não vai assim, no mês que vem, agora o Terra Plana falou que a pandemia termina esse mês. Ele tinha falado que ia ter 400 mortes, que ia acabar lá em março e abril, agora ele falou que acaba esse mês.
né? Então, quer dizer, não vai acabar, vai continuar. Então, os cenários, eles estão sendo desenhados. Então, é muito importante esse nosso encontro hoje, essa reflexão, esses debates, porque os cenários estão sendo construídos. Então, eu diria que muitas coisas boas também estão vindo disso, né? Essa nossa preocupação, muita gente que estava quieta, muita gente que talvez ficasse para sempre falando assim, eu votei por causa disso, agora precisa dizer, opa, eu exagerei. Quer dizer, as coisas estão mudando. Talvez a nossa geração não tenha vivido ainda um momento tão importante de reflexão e mudança, para entender o que é coletivo, o que é de todos, o que é planeta, o que é esgotamento do planeta, o que é esgotamento da vida. Nos últimos 40, 50 anos, o capital no mundo, o dinheiro que circulou no mundo aumentou 9 vezes, mas a gente tem metade da população mundial abaixo da linha de pobreza, então o modelo econômico também, o comércio, as empresas, todos estão se repensando. É claro que ainda existe um jogo muito pesado de pessoas que ganham muito dinheiro com as tragédias, tudo isso, mas é fluxo. Então, como algumas pessoas falaram, né, o que isso traz de novo? O que isso traz de novo é o que também nós vamos construir a partir disso. Um exemplo bem claro, universidades privadas, que já começaram rapidamente a trabalhar de maneira remota, né, para não perder seus alunos, etc. Tal. O que elas estão aprendendo com isso? Eu ouvindo relatos de vários colegas que viram que não é EAD, que é remoto, é diferente, são duas coisas diferentes, e que o remoto também é vivo. Está aqui a pessoa na frente falando. Não precisa ser uma aula filmada, com câmera, bonita, etc., para ficar salvo lá para todo mundo assistir. Não, precisa ter o educador, precisa ter o mediador, está aqui na tua frente. Né? Não te seguro diretamente na tua mão, mas estou junto. Então, a tecnologia está ajudando muito nesse momento. Então, respondendo aos colegas, né, também a Daniele, o não físico corporal, a corporeidade, ela de alguma forma está presente aqui, e a gente vai aprender a lidar melhor com ela. Então, esses momentos de isolamento, eles são de crise. Então, eu vejo que muitas pessoas ficam ansiosas justamente por isso. A gente quer ter a resposta. Como se, dia 3 de setembro, acabou a pandemia, voltamos ao normal. Não vai ser assim. Vão ser esses isolamentos intermitentes, né, que aqui a gente nem, né, 1.400 mortes, gente, é muito complicado. Então, quer dizer, a gente vai e volta durante alguns meses, o ano que vem, a gente vai aprender na marra. Então, eu diria que o que a Angélica propôs para nós hoje, né, Marcos aqui, eu, os colegas, é realmente isso que a gente precisa fazer mais. Aproveitar que é mais ou menos fácil usar tecnologia e dialogar, fazer essas pontes. Eu tenho visto pelas bancas de mestrado e doutorado também, é mais gente participando, mais diálogo, mais... É por aí. A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta bem importante para trazer um pouco desse presencial, desse convivencial, tá bom? A Angélica está com o microfone desligado. Professora? Desculpa, gente. Desculpa, não percebi. A gente tem alguns minutinhos ainda, são 10h04. Se vocês quiserem complementar agora ou falar algo, porque as questões que a gente estava vendo aqui, elas se complementam, né, em questão da política, e algumas questões até que vocês foram abordando nas falas, acabaram contemplando de alguma forma, tá? Então, ao invés de fazer outra questão para pontuar só uma, eu gostaria de deixar para vocês aberto, para vocês complementarem, dentro de algumas falas, aquilo que vocês quiserem apontar como considerações finais. Eu diria, Angélica, que eu acho que o que nós temos aí pela frente, como possibilidade, é de fazer a relação da temática ambiental com os direitos humanos, né? Eu acho que isso já existia, tal, né? Às vezes com mais ênfase ou com menos ênfase, mas eu acho que isso se tornou prioritário. E tem, né, como o Ney estava falando, já tem tantos estudos, né, a dificuldade que ele teve na universidade não foi diferente da que eu tive também. Eu estou até com um livro aqui,
não era para mostrar para vocês, mas o livro que eu escrevi sobre a guerra da Iugoslávia, né? A desintegração da Iugoslávia, a Iugoslávia, registros de uma barbárie anunciada, Hiroshima e Nagasaki, né? Eu tenho, agora tem trabalhos que estão surgindo sobre a memória, lá em Sorocaba, as pessoas estão fazendo sobre a memória dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki que moram aqui em São Paulo, não é? Um orientando meu de doutorado já defendeu, por conta disso, no colégio onde ele foi diretor, os estudantes, assim, de 10, 11 anos, e ele construíram um Parque da Paz, né, no pátio da escola, uma escola pública, não é? Então, vocês vejam, isso quando estava tendo toda essa discussão das pessoas portarem armas, né, esse militarismo na vida cotidiana, né? Então, assim, além dessa relação com direitos humanos, né, essa dimensão política na nossa vida cotidiana, onde nós atuamos, né, essa atuação, ela vai em qual direção no sentido de uma construção de uma sociedade mais igualitária, não é? Então, esses trabalhos que fogem, ou essa perspectiva política pedagógica, que não fica tão centrada em modelos ou em diretrizes mais institucionalizadas, eu acho que isso vai adquirir uma importância que sempre teve, mas eu acho que agora vai ficar mais evidente, e aí atravessado pelas nossas ousadias, pelas nossas criatividades, e também pelos nossos limites, né? Então, concordo plenamente, assim, com a possibilidade que a tecnologia está nos oferecendo. Eu também estou aprendendo muito com isso. Acho que muitos de nós, mas está aprendendo, mas uns manipulam, trabalham isso com maior facilidade, inclusive de provocar esses encontros, né? Onde também nós possamos ouvir as pessoas que aí estão, né? Quais são as experiências que as pessoas estão enfrentando e quais respostas as pessoas estão dando. Então, acho que tem aí uma possibilidade, sabe, Angélica, da gente, pelo menos assim, pensar outros formatos, que cada um nos enviasse um vídeo de 1 minuto, do que é que está fazendo, né? Diante do desafio, lá onde atua, como que traduziria essas atividades, e volta essa ideia do esporo, né? Colocar nas redes, né? Em algum lugar vai chegar, em algum lugar vai reproduzir, vai florescer. Então, é isso que eu tinha para encerrar, era isso que eu tinha para dizer. Tá? Muito obrigado. O Edgar Morin, ele está fazendo 99 anos, né? 99 por esses dias. E ele escreve um livro chamado A Via para o Futuro da Humanidade, A Via para o Futuro da Humanidade, em 2013, que ele diz assim, temos dois caminhos, a metamorfose ou o abismo. Né? Eu diria que a gente está chegando cada vez mais próximo dessa definição. Então, ele não diz assim, a grande mudança do mundo ou o abismo, ele diz a metamorfose. E o que a gente está vivendo hoje, pandemia, essa reflexão toda social, dos direitos humanos, ele caminha para a busca dessa metamorfose. Eu diria que vai ser inevitável, porque o século XXI, ele quase não começou, né? Ele ainda foi século XX, durante quase 2 décadas, né? Reproduzindo coisas. E agora parece que é um momento mais ou menos definitivo de alternativa. E a educação é fundamental nesse processo, né? A reflexão é fundamental. Então, eu diria assim, o tempo é de metamorfose. A metamorfose, a gente tem alguns caminhos por elas, o que a gente discutiu hoje. Eu acho que vale a pena valorizar os organismos internacionais
nessa nossa narrativa, pensar a Agenda 2030 como né, uma pista ali para amarrar bem e aprofundar os estudos que a gente está fazendo, e principalmente tentar viver com um pouco mais de humanização nas coisas que a gente faz, né, menos arrogância, menos certeza, menos achar que sabe tudo, porque isso não é uma coisa específica da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Ou a pessoa não tem humildade, ou ela é mais ou menos humilde, ela tem empatia ou não tem empatia, então não é específico de determinadas pessoas. É muito importante a gente olhar as nossas atitudes, as nossas perspectivas, a nossa relação com a vida, né? Então, eu agradeço muito, muito, a Angélica é uma colega muito querida, uma pessoa muito especial, obrigado mesmo. Professor Marcos, uma alegria imensa poder compartilhar esse momento com uma pessoa que a gente admira tanto, né, academicamente, num primeiro momento, e aos colegas todos que tiveram paciência. Eu convido a conhecerem, pesquisarem mais questões da cultura de paz, da educação para a paz, deixei nosso site ali, os contatos, fico à disposição para continuar dialogando com todas e todos vocês. Nós que agradecemos. Acho que está dando eco agora aqui. Está dando eco? Gente, eu vou ter que falar assim por causa do tempo, né? Não sei o problema aqui agora. Eu que queria agradecer em nome de nós todos, da Cela Verde REAP e do PGEA, a participação de vocês, Ney e Marcos, acho que foi muito importante. Eu estou vendo rapidamente no chat aí, que eu consigo acompanhar muito pouco, porque, né? Mas na moderação a gente vê que as pessoas acham que é interessante a gente continuar o diálogo, porque a gente tem que estar refletindo, né? Acho que a reflexão ela é um momento também muito importante para a gente poder avançar também nesse sentido de avançar enquanto dentro da educação ambiental, dentro da cultura de paz, que está totalmente relacionada. Eu acho que a gente foi muito feliz, né? Com os dois convidados aí, trazendo essas relações das temáticas tão importantes nos dias atuais, né? Como o Marcos falou, nas aulas anteriores foi abordado coisas que estão ocorrendo, o Ney também. Então, é muito importante a gente dialogar, como os dois reforçaram. Eu reforço isso, o diálogo ele tem que ser constante, né? Para que a gente possa se unir realmente e enfrentar juntos toda essa situação que a gente vem vivenciando, nós todos e todas, né? Então, imensamente agradeço, porque a maioria das pessoas também tem um outro evento agora, até com o Edgar Morin, né? Como o Ney finaliza aqui. Marcos, Reigota, se você também quiser colocar no chat, se você tem alguma rede social para as pessoas acompanharem, como o Ney colocou, algumas pessoas andaram pedindo aqui por WhatsApp, por mensagem. Se você tiver interesse em falar, ainda dá para comentar um pouquinho. E eu queria dizer a vocês que vai estar disponibilizado também, depois da gravação, nos links das redes sociais aí que o pessoal deve estar colocando no chat, meus alunos, da Cela Verde REAP. A gente tem no Instagram, no Facebook, e a gente tem um blog também, tá? Que a ideia é a gente disponibilizar também esse seminário hoje para quem quiser rever e refletir, amadurecer as ideias aqui colocadas, acho que é bem bacana. E para o dia 17 de junho, a gente também vai estar vendo de fazer uma live, a gente está confirmando com uma outra pessoa também, o educador ambiental, e aí depois a gente pode repassar para todos os e-mails que foram cadastrados lá no Google Forms, na inscrição, que é uma forma também de vocês continuarem nesse debate com a gente, tá? Eu que agradeço imensamente, Ney, Marcos, muito obrigada pela parceria de sempre, obrigada, Ney, desde o IPG, obrigada, Marcos Reigota, né, desde aqui Tupã, né, no sentido da gente poder ter as vivências também pessoais aí, além da profissão da educação ambiental. E fiquem bem, se cuidem, a todos e a todas. Tchau, muito obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada a todos e a todas aí, um bom dia para vocês. Cuidem de vocês, de si, do outro e do ambiente, tá?